30 comparações de arregalar os olhos e que vão virar o seu mundo de cabeça para baixo. Seja você fã de história ou um expert em computação, muitas vezes nos sentimos bastante confiantes em nossa compreensão do mundo ao redor. Dito isto, às vezes fica um pouco difícil compreender dois fenômenos alucinantes: tempo e tamanho. Mas se você tentar olhar por um ângulo diferente, por exemplo, com a ajuda de comparações, a imagem fica imediatamente mais clara e muito mais surpreendente. No vídeo de hoje, temos 30 comparações reveladoras que colocam números enormes em perspectiva para você. Spoiler! Depois de tomar conhecimento disso, seu mundo nunca mais será o mesmo. Mas antes de deixar seu queixo cair, não esqueça de clicar no botão vermelho e inscrever-se e tocar a campainha de notificações. Dessa forma, você sempre será o primeiro a ver todos os vídeos divertidos e informativos que postamos todos os dias no lado incrível da vida. Ok, agora vamos para a nossa lista. 1. Em um único dia, os mosquitos matam mais pessoas do que os tubarões em um século. Somente em 2016, as picadas de mosquito mataram cerca de 1.470 pessoas por dia. No entanto, os terríveis tubarões precisaram de 100 anos, de 1916 a 2016, para matar 1.035 pessoas. O problema é que os mosquitos espalham doenças graves como a malária. Todos os anos, centenas de milhões de pessoas sofrem com essa terrível doença. De fato, uma criança morre de malária a cada 2 minutos. E ainda assim, as pessoas têm mais medo de tubarões do que desses pequenos sanguessugas, mesmo sabendo que há 50 mil vezes menos chance de morrer de um ataque de tubarão. Acredite ou não, o mosquito é a criatura mais mortal que existe. 2. Quase tudo que você vê é passado. As pessoas podem perceber em tempo real apenas os objetos que estão próximos, mas quanto mais longe de um objeto você estiver, mais para trás no tempo o verá. Por exemplo, se um amigo acenar para você a uma distância de 1,6 km, cerca de 0,00005368 segundo, passa antes de você vê-lo. E se esse amigo fosse te dar um tchauzinho da sonda espacial Voyager 1 da NASA, a saudação chegaria até você 15 horas e meia depois. 3. Cleópatra estava mais próxima do tempo da exploração espacial do que da construção das grandes pirâmides egípcias. As pirâmides já existiam há aproximadamente 2.500 anos antes de a rainha nascer. Quanto ao primeiro pouso na Lua, aconteceu cerca de 2.000 anos após o reinado de Cleópatra. 4. Um segundo pode ser um período de tempo muito longo. A unidade de tempo mais curta possível é o tempo de Planck. É quanto tempo a luz leva para atravessar um comprimento de Planck, que é a menor distância possível no vácuo. É difícil imaginar, mas há mais unidades do tempo de Planck em um único segundo do que segundos desde o Big Bang. 5. A franquia Star Trek completou 52 anos em 8 de setembro de 2018. Sem comerciais, você precisaria de aproximadamente 22 dias, ou 531 horas, para assistir a todas as séries de TV e mais um dia, ou 25,2 horas, para ver todos os filmes. Eu ficaria embriagado, mas parar pra quê? Você poderia me trazer alguns lanches e bebidas enquanto eu sigo aqui assistindo. 6. Se um átomo tivesse o tamanho de um estádio de futebol, seu núcleo não seria maior do que uma ervilha situada no meio do campo. 7. Se o comprimento dos seus braços estendidos pudesse representar toda a história das criaturas vivas na Terra, desde os organismos unicelulares na ponta da sua mão esquerda até o mundo de hoje, na ponta da sua mão direita, você poderia acabar com todos os registros da história da humanidade com uma simples lixa de unhas. 8. Bebidas congeladas são realmente muito mais baratas do que você pensa. O lucro com uma bebida congelada é de 980%. Isso significa que uma bebida que você compra por R$10 custa ao varejista aproximadamente R$1. 9.
O primeiro registro do Homo sapiens data de 400 mil anos atrás. Sim, aquele pozinho que voou quando você lixou sua unha. Durante todo esse tempo, o homem mais rápido da Terra, Usain Bolt, já poderia ter feito 14 corridas de ida e volta até Plutão. 10. Se a densidade da população mundial subitamente ficasse igual à de Manhattan, todas as pessoas em nosso planeta caberiam dentro do estado do Colorado. 11. Se a Terra fosse reduzida ao tamanho de uma bola de bilhar, o nosso planeta seria a mais macia delas. 12. As pessoas gastaram aproximadamente 4,8 milhões de horas jogando Pac-Man. Isto é cerca de 548 anos, o que é mais do que a existência do Império Romano. E Billy Mitchell, maior jogador de arcade de todos os tempos, foi responsável por apenas metade disso. 13. Se um dia uma supernova explodisse na mesma distância do Sol e você olhasse para ela, veria uma luz 9 vezes mais brilhante do que a de uma bomba nuclear que explodisse bem na frente do seu rosto. 14. Em 1860, as pessoas precisavam de 4 meses para ir do Missouri até o Oregon, pela Oregon Trail. 100 anos depois, a Apollo 11 levou apenas 4 dias para chegar à Lua. 15. O ENIAC, um dos primeiros computadores eletrônicos de uso geral, precisaria de 2 anos para realizar todas as operações que um iPad faz em 1 segundo. 16. Vamos imaginar que o tempo em que os dinossauros viveram no planeta, cerca de 160 milhões de anos, é representado pela distância entre Los Angeles e Nova York, que é de 4.500 quilômetros. Nesse caso, o tempo da existência humana, cerca de 200 mil anos, não o levaria além de Boyle Heights, que fica a cerca de 6 quilômetros do centro de Los Angeles. 17. A França ainda utilizava a guilhotina para executar pessoas quando o mundo viu o computador Apple II, em junho de 1977. A última vez que uma guilhotina foi usada foi em setembro do mesmo ano. 18. Se a galáxia da Via Láctea fosse do mesmo tamanho dos Estados Unidos, o nosso sistema solar teria o tamanho de 1/4. 19. Warren Buffett tem tanto dinheiro que, para ele, gastar $700 mil é como comprar uma lata de refrigerante para o americano médio. 20. Se você pudesse ganhar R$1 por cada segundo de sua vida, levaria menos de 2 semanas para ter R$1 milhão. Já para acumular R$1 bilhão, você precisaria de 31 anos. 21. As pessoas tiraram 1 trilhão de fotos em 2015. Isso significa que em apenas 1 minuto, as pessoas tiraram mais fotos do que toda a humanidade fotografou durante todo o século XIX. Se você imprimisse todas as fotos tiradas em 2015 e as colocasse lado a lado, elas se estenderiam por mais de 300 milhões de quilômetros. Isso é mais que suficiente para chegar ao Sol e voltar. 22. Os mamutes ainda viviam quando a Grande Pirâmide de Gizé estava sendo construída. A maioria desses animais morreu há cerca de 10 mil anos. Mas havia uma pequena população que ainda vivia na ilha Wrangel, no Oceano Ártico, até 1650 a.C. E isso é cerca de 100 mil anos após a conclusão da construção das pirâmides. 23. Se o vírus da gripe tivesse 90 centímetros de comprimento, um glóbulo vermelho seria tão grande quanto um Boeing 747. 24. Se o nosso planeta fosse do tamanho de um globo típico de sala de aula, então todos os oceanos teriam não mais que 1 milímetro de profundidade. 25. O menor gato do mundo tem 30 centímetros de comprimento. Esse é o tamanho de um porquinho da Índia adulto. 26. Se Bill Gates decidisse usar seu patrimônio líquido atual antes de completar 80 anos, teria que gastar R$40 milhões por dia. Isso é dinheiro suficiente para comprar cerca de 100 móveis
de 50 metros quadrados no Brasil. 27. A baleia azul é o maior animal que já viveu na Terra. Pode crescer até 30 metros de comprimento. A CN Tower de Toronto foi a construção mais alta do mundo entre 1976 e 2007. Sua altura é de mais de 548 metros. Isso significa que é mais alto do que 18 baleias azuis se você as empilhasse verticalmente do nariz até a cauda. No entanto, a Torre de Toronto pareceria pequena em comparação com a geleira de 1980 metros, que costumava cobrir a cidade durante a era glacial mais recente. 28. As formigas superam os humanos de maneira impressionante. Existem 1,4 milhão de formigas para cada pessoa. 29. Segundo o mesmo raciocínio, as estrelas superam em muito as formigas. Existem 30 milhões de estrelas para cada formiga. 30. Os olhos da lula gigante são os maiores no reino animal. Seu enorme globo ocular pode ter um diâmetro de 25 centímetros. Isso é maior que uma bola de basquete de tamanho padrão, que tem apenas 22 centímetros. Qual dessas comparações mais te chocou? Você conhece algum outro fato que possa nos deslumbrar? Escreva sobre ele nos comentários abaixo. Aperte o botão curtir se conseguimos pelo menos um uau! E lembre-se de se inscrever no canal para ficar conosco no lado incrível da vida. Até a próxima. Tchau!